Você está cansado de tentar controlar a ansiedade. Respira fundo, pensa positivo, se distrai, assiste vídeos motivacionais, tomar remédio, fazer exercícios. E mesmo assim, sente que em algum momento ela volta. Então, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te contado antes. Talvez você esteja tentando curar a ansiedade. Sim, a ansiedade, de forma errada. Porque a ansiedade não existe porque você perdeu a calma. Ela existe porque alguma parte de você perdeu a sensação de segurança. E essa descoberta muda absolutamente tudo. Porque se você acredita que o problema é a falta de calma, vai passar a vida tentando relaxar. Mas se o problema é a falta de segurança, então a pergunta muda completamente. Segurança é o quê? Segurança contra o quê? Segurança de quê? Segurança de quem? E é exatamente isso que vamos descobrir juntos aqui hoje. Mas antes, eu quero que você faça um exercício. Pense naquilo que mais ocupa os seus pensamentos. Talvez seja o medo de perder alguém, talvez seja a preocupação financeira, talvez seja aquele medinho de falhar, talvez seja uma sensação de não ser o suficiente. Ou talvez exista apenas aquela angústia constante que você não consegue sequer explicar. Agora, imagine algo curioso. E se eu te dissesse que a ansiedade não é o seu inimigo? E se ela fosse apenas um alarme? Porque ninguém tenta quebrar um alarme de incêndio sem antes procurar o fogo. Mas é exatamente isso que a maioria das pessoas fazem consigo mesmo. Passam anos tentando silenciar os sintomas sem entender aquela mensagem. E enquanto a mensagem não é compreendida, o corpo continua gritando. A mente continua acelerando e o coração continua disparando. A vida continua sendo vivida em estado eterno de alerta. Nesse vídeo, você vai entender por que tantas pessoas continuam ansiosas mesmo depois de anos de terapia, medicamentos, cursos e tentativas de autocontrole. Vai compreender o que a psicanálise, a neurociência, a teoria do apego e o estudo sobre traumas descobriram sobre a verdadeira origem da ansiedade. E, principalmente, você vai descobrir por que a sua cura talvez não esteja na busca pela paz, mas na construção de algo muito mais profundo, muito mais sólido, muito mais transformador. A construção da segurança interna. Porque quando a segurança aparece, algo extraordinário acontece. Você para de lutar contra si mesmo. E quando isso acontece, a ansiedade perde a sua função. Então, fique comigo até o final, porque a explicação que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua ansiedade e talvez a forma como você enxerga a si mesmo. Eu sou Kelly Damasceno, psicanalista e analista corporal e terapeuta integralista. E hoje nós vamos falar sobre uma verdade que pode libertar milhares de pessoas. A cura da ansiedade não é a calma, é a segurança. Essa frase parece contraditória à primeira vista, mas ela toca em um dos pontos mais profundos da psicologia humana. A maioria das pessoas passa a vida tentando se acalmar. Respira fundo, conta até 10, medita, tenta distrair a mente, toma algum tipo de medicação, assiste alguma coisa, come alguma coisa. Tudo isso pode até reduzir o desconforto momentâneo, mas raramente resolve a raiz da ansiedade. Porque a ansiedade não nasce da ausência da calma, ela nasce da ausência da segurança. E aí eu te pergunto, o que é a ansiedade, afinal? Do ponto de vista psicológico e neurobiológico, a ansiedade é um estado de antecipação do perigo. O cérebro não está preocupado com o que está acontecendo agora. Ele está tentando prever o que pode acontecer daqui a pouco. Em outras palavras, a ansiedade é uma tentativa de sobrevivência. O problema é que muitas vezes ela continua funcionando mesmo quando o perigo já passou. O organismo permanece em alerta. O corpo continua preparando para uma guerra que não vai sequer existir. O coração acelera, os músculos se tensionam, a mente cria cenários e o sono desaparece. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque seu sistema nervoso aprendeu que o mundo não é um lugar seguro. O Winnicott,
Ele já dizia, esse psicanalista inglês, Donald Winnicott, afirmava que o desenvolvimento saudável depende de uma experiência de um ambiente suficientemente bom. E olha, ele diz, suficientemente bom. Não precisa ser extremamente bom, perfeito. Uma criança não precisa de perfeição, de pais perfeitos, de ambiente perfeito. Precisa sentir que existe alguém ali, alguém que o sustente física e emocionalmente. Quando essa sensação de sustentação existe, nasce aquilo que o Winnicott chamava de confiança básica. Quando ela falha repetidamente, a pessoa pode crescer carregando uma sensação silenciosa de insegurança existencial. E então, a ansiedade deixa de ser apenas uma emoção e ela se torna um modo de viver. O psiquiatra e psicanalista John Bowlby demonstrou que seres humanos precisam de vínculos seguros para desenvolver uma estabilidade emocional. Quando uma criança sabe que existe uma base segura para ele retornar, ele sai para explorar o mundo. Quando não sabe, vive naquela vigilância constante. Muitos adultos ansiosos continuam procurando exatamente isso, uma base segura, um lugar interno onde possam descansar. Não é por acaso que tantas pessoas descrevem a ansiedade como a sensação de que alguma coisa ruim está para acontecer. A mente está procurando segurança e não consegue encontrá-la. O psiquiatra Bessel van der Kolk popularizou uma ideia fundamental. O corpo guarda as marcas das suas experiências. Muitas vezes, a pessoa racionalmente sabe que está segura, mas o corpo não sabe. O corpo continua reagindo como reagia durante períodos de abandono, rejeição, humilhação, violência ou instabilidade. Por isso, dizer a alguém ansioso, calma, isso não é nada, raramente funciona. Porque a parte do cérebro responsável pela sobrevivência não responde a essa lógica, ela responde à segurança. A neurociência moderna mostra que estruturas como a amígdala cerebral funcionam como detectores de ameaça. Quando o cérebro percebe risco real ou imaginado, ativa mecanismo automático de proteção. O interessante é que o cérebro não diferencia perfeitamente uma ameaça física de uma ameaça emocional psicológica. Para ele, ser abandonado, ser rejeitado, ser excluído, ser humilhado, pode ser sim interpretado como perigo tão importante quanto um risco físico de cair num precipício. Por isso, relacionamentos estáveis, ambientes imprevisíveis e críticas constantes podem produzir níveis elevados de ansiedade. O sistema nervoso passa a viver em estado de alerta. Quanto mais a pessoa tenta controlar a ansiedade, mais essa ansiedade cresce. E isso é o paradoxo da ansiedade. Porque o cérebro entende essa tentativa desesperada de controle como prova de que existe um perigo real. É como alguém que verifica a porta 20 vezes antes de dormir. Cada verificação envia uma mensagem ao cérebro. Se estou verificando tanto, é porque existe uma ameaça. E aí, a ansiedade aumenta. A verdadeira transformação começa quando a pessoa desenvolve segurança suficiente para permanecer diante da incerteza. Segurança não significa ausência de problema. Significa confiar que você possui recursos para enfrentá-los. Ela nasce quando você aprende a confiar em si mesmo, desenvolve vínculos saudáveis, cria coerência entre pensamento, emoção e ação. Aprende a regular emoções difíceis, constrói uma identidade sólida, descobre que consegue sobreviver às próprias dores. A segurança não elimina a tempestade, ela elimina o desespero diante dela. Talvez o objetivo da vida não seja viver calmo o tempo todo. Nem mesmo isso é possível. A calma vai e volta. As emoções mudam constantemente. Os problemas aparecem. E acreditem, desaparecem. As pedras no caminho estão ali dispostas. E as perdas acontecem. Mas quando existe segurança interna, algo muda profundamente. Você deixa de precisar controlar tudo. Deixa de lutar contra cada sensação. Deixa de interpretar cada desconforto como uma ameaça. E então descobre algo extraordinário. A ansiedade começa a diminuir não quando o mundo se torna previsível diante dos seus olhos,
Mas quando você passa a acreditar que aconteça o que acontecer, você será capaz de atravessar esse momento. Porque a cura da ansiedade não está na calma. Ela está na segurança de que você consegue continuar, mesmo quando a calma não se apresenta no exato momento do problema. Agora vem cá. Talvez seja justamente aqui que esteja a maior libertação que alguém ansioso pode encontrar. Durante anos, você pode ter acreditado que precisava eliminar cada previsão de perigo e tirar, assim, da sua frente, a ansiedade, para que você conseguisse viver bem. Você acreditou que precisava acordar sem medo, dormir sem preocupações, ter certezas de tudo, controlar tudo, entender tudo, mas a vida nunca te fez essa promessa. A vida nunca te prometeu ausência de perdas, nunca te prometeu ausência de dor. O que ela oferece é algo muito mais poderoso. A possibilidade de desenvolver força o suficiente para atravessar tudo isso. A ansiedade não desaparece quando o mundo fica seguro. Ela diminui quando você descobre que pode ser seguro dentro de si mesmo. Quando você entende que não precisa prever tudo para sobreviver. Que não precisa agradar todo mundo para ser amado. Que não precisa controlar todas as variáveis para ser feliz. Que não precisa vencer todas as batalhas para ser digno. Porque existe uma diferença enorme entre viver protegido e viver fortalecido. Quem vive protegido depende que o mundo seja perfeito. Quem vive fortalecido sabe que pode enfrentar um mundo imperfeito. Como nós também somos imperfeitos. E talvez seja essa a verdadeira maturidade emocional. Não é ausência de medo. É a capacidade de continuar caminhando apesar deste medo. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Se toda a sua ansiedade fosse apenas uma tentativa da sua mente de te proteger, do que exatamente ela está tentando te proteger? Pensa nisso. Porque muitas vezes a resposta para essa pergunta não está no futuro. Ela está escondida em alguma ferida do passado que ainda está pedindo acolhimento, compreensão e cura. E quando você encontra essa resposta, a ansiedade deixa de ser sua inimiga e ela passa a ser apenas uma mensageira. E mensageiros não precisam ser combatidos, precisam ser compreendidos. E se você chegou até aqui, quero te agradecer pela sua companhia e pela confiança de dedicar esse tempo ao seu autoconhecimento. Eu sou Kelly Damasceno, psicanalista e analista corporal. Também sou terapeuta integralista. E este é o canal Corpo e Consciência, um espaço criado para pessoas que desejam compreender a mente humana de forma profunda, acessível e transformadora. Aqui nós falamos sobre ansiedade, traumas, relacionamentos, emoções, comportamento, psicanálise, análise corporal e tudo aquilo que influencia silenciosamente a forma como você vive, sente e se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Se este conteúdo fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário. Eu realmente leio os comentários e muitos dos próximos vídeos nascem exatamente das dúvidas e reflexões que vocês trazem. Escreva aqui embaixo. Eu escolho construir segurança. Quero saber quantas pessoas estão assumindo hoje compromisso consigo mesmo.